Então, por exemplo, assim, algumas regiões tu vai ter a cultura africana mais preservada, outras nem tanto, outras mais pendentes para o lado do cristianismo, outras mais pendentes para o lado da pagelança, que seriam dos índios, né? E assim por diante. E aí, tratando-se aí de cultura africana, também tu vai ter, e isso pega muito na quimbanda, tu vai ter duas vias de construção. Então tu vai ter duas quimbandas, basicamente, né, no Brasil que surgiram, né? Então é muito fácil de explicar isso, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha. Assim que esses seres humanos escravizados eram trazidos aqui para trabalhar nas fazendas, é, alguns conseguiam fugir. Essa história todo mundo sabe, vão fundar os quilombos, etc. Mas enfim, alguns poucos conseguiram fugir. Vamos ver se vocês me entendem. Eles são trazidos na condição de escravo, falando a sua língua nativa, e ao chegarem aqui, em pouco tempo conseguem, poucos meses conseguem fugir. Então não deu tempo de, como foi de fato, proibirem o seu idioma nativo. No Brasil foi proibido a esses negros de falarem a língua da sua terra. Não podia falar em africano, só em português, dentro das senzalas, das fazendas, né? Então uma boa parte foge para as matas, né? E ali se aglomera, alguns se misturam com os índios, né? E ali, então, tu tem uma preservação da cultura africana mais assemelhada à africana, porque não deu tempo deles sofrerem esse processo de catequização, né? Religioso, não deu tempo de a sua língua ser arrancada, a língua falada, né? Não deu tempo da sua cultura ser dilacerada, da sua religião. Então tu vai ter uma coisa mais assemelhada à africana com esses que fugiram das senzalas. E esses negros conseguiram se preservar ocultos até a libertação dos escravos, né? Depois eles acabam vindo conviver em sociedade e, de certa forma, sofrem também um processo ali de sincretismo religioso ou uma mistura com a sociedade ali mais organizada, né? Mas, historicamente, eles vão ter mais preservados ali a sua cultura africana. Já a maioria desses seres humanos que foram escravizados, né, a gente chama negros, não sei por que até hoje, eles ficam nas senzalas. E lembra que eu falei que foi proibido a eles falar o idioma da sua terra? Foi proibido a eles praticar suas religiões? Foi proibido a eles qualquer tipo de cultura africana, né? E então eles têm que se portar como se fossem brancos, eles têm que usar as roupas que os brancos usam, porque em muitas regiões da África se andava pelado. Então não era admissível isso, tem que botar roupa, né? Então assim, ele foi roubado deles à força a sua cultura, a sua religião, a sua tradição, a sua língua, o seu vestuário, né? E então esse povo de maior número que fica como escravo na senzala, ele, eles vão chegar aqui em 2022, os seus descendentes, mais cristianizados do que aqueles que fugiram para as matas. Por isso que eu estou trazendo aqui ó, uma coisa lógica, no meu entender, de dois braços que formam o que temos hoje aí de religiões ou de culturas religiosas ditas de matriz africana, né? Uma mais esbranquecida e a outra mais africanizada. Só pensar um pouquinho. Só que a tua pergunta não foi essa, né? Por que que não há uma compilação, né? Então, assim, cara, por que que não há? Porque uma que eu já expliquei antes, que cada região do país vai ter uma identidade própria, né? Uma cultura própria, etc, tá? Outra que tem essas duas vertentes aí principais que vão dar origem ao que temos hoje, né?
E outra porque vão haver ali, então, coisas que são muito antagônicas. Vou dar um exemplo para vocês. Nós aqui na nossa quimbanda, a gente é dito africanista. Nesses dois veios aí, né, de formação, nós somos africanistas. E como africanistas que somos, a gente adota o credo religioso africanista da época. Na África da época não tinha nas mitologias e nenhum ensinamento a figura do diabo. Não tinha o inferno, não tinha o capeta, não tinha Lúcifer, não tinha Beelzebu, Astarote, Lucifer, Lilith, Asmodeus, qualquer outro desses. Não tinha lá em África. Não tinha. Não fazia parte daquele credo. E nós, como somos africanistas, para nós ficamos então com essa versão africanista. Agora o que acontece? Aqueles que ficaram dentro das senzalas e que sofreram esse processo muito grande de lavagem cerebral mais esbranquecido, esses vão estudar a Bíblia. E na Bíblia fala o quê? E o padre fala o quê? O que o padre diz que tem? O pastor diz que tem o quê? Diz que tem o céu e o inferno, diz que tem Deus e o diabo, que eles vivem brigando com o outro. Então, para esses, vai entrar esse papo aí de Lúcifer, Beelzebu, Satanás, Lucifer, Capeta, Satã, nessa figura do diabo católico. Eu tô falando esses dois veios aí, né? Então, assim, como é que eu vou fazer uma compilação de uma quimbanda que diz que tem, e acredita piamente que tem capeta, católico, diabo católico, com uma quimbanda que nem acredita que ele exista? Como é que eu vou juntar essas duas? Não dá, né? São completamente antagônicas, entende? E o mesmo vale para o culto ao orixá, né? Então, por exemplo, a Umbanda, que se assemelha no culto ao orixá também, tem como base, a nossa Umbanda é mais africanista. Não acredita em capeta, Lúcifer, diabo, não sei o quê. Não tem Jesus Cristo como o único salvador, porque não somos cristãos. Agora tem muita Umbanda no Brasil, eu diria que a maior parte, que é Umbanda cristã kardecista. Então é uma Umbanda que acredita no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e é cristã. Umbanda cristã kardecista. A nossa Umbanda não é cristã kardecista. Aí Jesus Cristo, João, vocês rezam para Jesus Cristo? Não necessariamente. A gente entende que Jesus Cristo, historicamente falando, foi um profeta, um grande profeta da sua época. Mas a gente não tem ele como único salvador, até porque a gente não precisa ser salvo de nada, a gente só precisa ser salvo de nós mesmos. Eu estou falando isso na nossa visão religiosa. Então, assim, ó, se eu continuar falando aqui, muitos de vocês vão sair da live, porque já vão se sentir indignados por eu não comprar essa coisa cristã kardecista. Então, assim, como é que eu vou fazer um compilado de coisas antagônicas? Caviar com rapadura. Então não tem como, sabe? E hoje em dia tem mais um problema, tem a terceira via. Parece política, né? A terceira via é o quê? Ai, eu vou pegar um pouco do bom de cada um, do que eu acho que é legal, e vou criar uma terceira religião. Então, hoje nas redes sociais, o que a gente tem aí é uma terceira religião, que é um cadinho de cada uma coisa que a pessoa da sua cabeça resolveu fundar ou acreditar. Só que quando ela for entrar para um terreiro tradicional, que vem de uma tradição, vai ser dito para ela: olha, o teu Exu não tem que rezar Pai Nosso Ave Maria, o teu Exu não tem que dizer que tem diabo lá amarrado com correntes, o teu Exu não tem que dizer que ele é o diabo, porque a gente nem acredita em diabo. Então, assim, são coisas incoerentes, é isso que eu quero dizer, meu irmão. Desculpa eu esticar aí a resposta, mas só